Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre O Chalé. Bom pessoal, O Chalé, ou no original The Lodge, é um filme que ele se finalizou em 2019, mas chegou a estrear em alguns cinemas no mundo apenas em 2020. E no caso, ele é uma produção, né? Ele tanto como roteiristas, como também como diretores, dos mesmos criadores de Boa Noite Mamãe, filme austríaco de 2014 que chamou muita atenção e que é excelente. Sendo assim, por si só, esse filme já tinha me chamado a atenção porque eu adoro Boa Noite Mamãe. Eu não consegui assisti-lo no ano passado, porém, agora que eu descobri que o Chalé está disponível no HBO Max, eu resolvi dar uma conferida e trazer aqui para vocês. Sendo assim, já se inscreve no canal se não é inscrito ou inscrita. Deixa o like no vídeo, porque o like de vocês me ajuda demais, né? Incentiva o canal, me ajudem a fazer o Retendimento crescer. E dê uma olhadinha na descrição, porque lá tem minhas redes sociais, onde vocês podem me seguir. E também tem um link para meus livros. No caso, o Súnamo é uma fantasia distópica, enquanto Cada Segundo Valioso é um suspense policial. Beleza? Sem mais delongas, então, vamos para uma sinopse. Aqui a gente vai acompanhar basicamente a história, né, do Aidan e também da Mia. No caso, são dois irmãos. O Aidan deve ter em torno ali de seus 13, 14 anos de idade, enquanto a Mia deve ter 10, 11 anos de idade. Eles estão passando por um momento difícil na vida porque os pais estão em processo de separação, e no caso, o pai deles já está com uma nova namorada. E logo no início do filme, a gente acaba presenciando uma tragédia envolvendo a mãe deles, o que torna tudo mais pesado. Para poder tentar reconstruir essa família, o pai sugere que eles vão passar as férias ali, né, no final do ano, numa espécie de cabana, num chalé que existe ali nas montanhas que pertence à família deles. O pai então sugere que eles façam isso, porém há uma questão aqui. O pai trabalha no jornal e ele não pode simplesmente largar a redação do jornal. Sendo assim, a proposta dele é que as crianças vão com ele até lá e também junto da nova namorada dele. Ele vai ficar um dia lá com eles e depois vai voltar para a redação, voltando para lá no dia 25 de dezembro, né, no finalzinho do ano, para passar o Natal com eles. Então, durante um período de tempo, a Mia e o Aidan vão ficar, né, com a Grace, que é a nova namorada do pai. E é a partir desse momento, quando ficam os três ali sozinhos na casa, com o climão que acaba aborrecendo todo mundo, que a gente vai acompanhar uma história de terror psicológico muito boa. Porém, eu não vou mais me estender, falar o que acontece exatamente, porque eu não quero estragar a experiência de vocês. Sendo assim, agora vamos comentar sobre alguns pontos específicos da obra. Bom, como eu falei, aqui, né, o filme, tanto a direção quanto o roteiro, são, né, assinados pelos mesmos criadores de Boa Noite Mamãe, que no caso é a Verônica Franz e também o Severin Fiala. Eles são, no caso, né, cineastas russos, não, desculpa, cineastas austríacos. E Boa Noite Mamãe talvez seja um dos melhores filmes de terror que eu assisti, assim, na última década, provavelmente. Eu adoro aquele filme. Então, eu já estava com uma expectativa muito grande para assistir o Chalé. Só que quando ele foi lançado no ano passado, eu vi algumas críticas de uma galera e vi que ele estava sendo meio 8 ou 80. Tinha gente que tinha adorado, gente que tinha odiado. Mas até ali eu falei, beleza, Boa Noite Mamãe também é um filme que dividiu um pouco o público, por mais que ele seja mais consistente no geral na crítica. Mas ainda assim, eu estava na expectativa. E bom, quando eu adentrei então no Chalé, eu comecei, digamos assim, ingressar aos poucos no filme. Porque o ritmo dele é realmente lento, é realmente vagaroso. Então, aqui já fica um alerta. Se você não gosta desse tipo de filme mais lento, mais devagar, aqui a gente tem um filme de aproximadamente 1 hora e 41 minutos, 42 minutos, descontando os créditos. Ele tem um ritmo bem devagar, bem vagaroso. No início, a gente sabe que aquilo é para trabalhar os personagens, trabalhar os conceitos que serão apresentados, mas ele se mantém assim até o final. Inclusive, eu acho que o final é um pouquinho devagar demais, porém, tudo bem. Porque no final das contas, o filme tem um ar de contemplação, esse ar de terror psicológico. Então, quando chega no final, você já absorveu tudo aquilo que aconteceu, toda aquela estranheza, você fica um pouco incomodado até com a lentidão do filme. Para algumas pessoas, isso funciona muito bem. Esse é o estilo dos diretores e roteiristas de contarem a narrativa deles. O Boa Noite Mamãe também tem esse estilo mais devagar, mais vagaroso, onde parece que nada está acontecendo, quando de repente acontece um monte de coisa. Mas eu também reconheço que nem todo mundo gosta desse tipo de filme.
Então, fica aqui, né, digamos assim, o primeiro ponto que pode dividir o público. No meu caso, eu não ligo, eu gosto de às vezes acompanhar uma história mais devagar, desde que os elementos sejam acrescentados aos poucos, que não tenha barriga. Eu não acho que o filme tenha necessariamente uma barriga, porque, sim, os elementos estão ali a todo momento sendo apresentados, você vai montando um quebra-cabeça. Dito isso, dá para se dizer que esse é um filme que ele tem uma característica bem diferente do Boa Noite Mamãe, né? No caso, fazendo uma comparação direta, porque no Boa Noite Mamãe os personagens eram um pouco mais frios, digamos assim. A característica, na verdade, né, da mãe ali do Boa Noite Mamãe era um personagem fria, um personagem que causava incômodo. Aqui, apesar de ter a dinâmica, né, de duas crianças com uma adulta responsável, digamos assim, já é um filme que tem sentimentos humanos muito mais fortes. Apesar de boa parte do filme a gente não ter certeza se aquilo que está acontecendo é algo sobrenatural, se não é algo sobrenatural, se é psicológico, o que é, no final das contas, é um filme que fala muito sobre seres humanos, sobre ações humanas. Então faz a gente refletir também. Aqui, então, os diretores tomaram uma abordagem diferente, o que para mim me agradou. Eles fugiram daquele comodismo, fugiram da zona de conforto ali do primeiro filme que tinha feito sucesso. Até porque esse é um filme que, diferente do primeiro, que é, né, austríaco, esse é um filme norte-americano, apesar dos diretores austríacos. Então, é um filme, né, hollywoodiano, digamos assim. E que eu gostei porque, no final das contas, mesmo sendo um filme hollywoodiano, aqui os criadores não se renderam, digamos assim, totalmente a clichês, estereótipos do gênero de terror. Tanto é que é um filme que não tem nenhum jumpscare. Eles adentraram no mercado norte-americano, né, que por consequência é um mercado global, porque a indústria de cinema norte-americana é a maior do mundo, mas ainda assim mantendo a sua essência. Principalmente, né, se quebra-cabeça formado na história, que nem é tão complicado de entender, só prestar atenção e com calma e com paciência para assistir o filme que dá para pegar tranquilamente, mas principalmente na atmosfera ali criada. Como falei, os elementos do filme são introduzidos aos poucos. Se algo é colocado em tela, é porque de alguma forma vai ser utilizado no futuro. Então, a gente vai acompanhando toda aquela atmosfera, todo aquele quebra-cabeça psicológico se formando, então dá uma certa angústia, uma certa tensão, e para mim isso é o ponto forte do filme, além das atuações. No caso aqui, a Riley Keough, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, não tenho certeza, que é quem faz a Grace, manda muito bem. Também com destaque para as atuações mirins, que são excelentes. E no caso aqui, o Jaden Mertel, que é quem faz o Aidan, ele também fez It, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, então é um rosto bem conhecido. Enfim, se você gosta de terror psicológico, O Chalé é um filmaço, vale muito a pena ser assistido. Porém, se você gosta já de um terror mais tradicional, como por exemplo Invocação do Mal ou algo do tipo, mais com jumpscares, com umas histórias mais, digamos assim, encaixadinhas, por assim dizer, apesar que, como falei, o Chalé ele é um pouco confuso, mas no final ele responde bem as perguntas, talvez o Chalé não seja para você. Então, por isso que eu acho que ele dividiu muito o público, porque ele é um estilo de terror que é um pouco ame ou odeie. Quem gosta desse estilo normalmente ama filmes assim. E no caso de O Chalé, que é um filme tecnicamente muito bem executado, roteiro, atuação, tudo muito bem feito, a atmosfera dele muito bem feito, para quem curte vai se deliciar com esse filme, como foi o meu caso. Porém, se você não curte, eu já não aconselho você a assisti-lo. Enfim, se você até então não tinha assistido O Chalé, como eu falei, né, ele estreou em alguns lugares no passado, teve gente que já assistiu tudo, mas estava esperando ele sair em algum streaming, fica aqui a dica, ele está disponível no HBO Max, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, bem como o link para meus livros, beleza? É isso então, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.